No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu, em sua querida cidade de Jardim das Flores, Antônio Gabriel Ferreira, um homem que marcou a vida de tantas pessoas por meio da sua paixão pela natureza, do gentil cirurgião ao dedicado educador. Nascido na vila de Pedra Branca, em 1952, Antônio era filho de um humilde casal de agricultores que lhe ensinaram a importância da simplicidade e do trabalho duro. Aos 9 anos, foi para a cidade de Água Clara estudar, onde conheceu sua esposa, Maria do Rosário, com quem viveu 47 anos de amor e lealdade. Antônio estagiou em uma clínica de cirurgia veterinária e decidiu seguir carreira na área médica. Graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, em 1978, onde se destacou como estudioso e humano, em _start ou em _start assista. Seus colegas lembram um Antônio muito dedicado ao estudo e com uma grande capacidade de liderança. Ele foi médico-chefe do Hospital da Lagoa Dourada por 25 anos, onde realizou inúmeros exames de cirurgia e ajudou a salvar muitas vidas. Seu trabalho foi reconhecido com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde em 1985 por suas contribuições à saúde pública. Antônio também era um apaixonado pela natureza e pelo meio ambiente. Ele fundou o Instituto de Proteção à Biodiversidade em 2000, uma organização que luta pela preservação das espécies ameaçadas de extinção. Por seus esforços, recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005 e o Prêmio Jabuti em 2014 por seu livro A Vida Maravilhosa das Aves. Antônio também era conhecido pelos seus hobbies. Ele amava restaurar motocicletas antigas, pescar em lagos serenos e tocar violão na noite de sexta-feira. Seus amigos lembram uma imagem maravilhosa. Antônio sentado em seu porão, olhos brilhantes, ajustando peças de uma antiga motocicleta Honda. Era um homem que sabia valorizar as coisas velhas e dar vida nova para elas. Mas além disso, Antônio Gabriel Ferreira era um pai amado e um marido fiel. Ele deixou em seu testamento uma mensagem para a família: "Amo vocês com todo o meu coração." Sua casa sempre foi aberta para quem precisava de ajuda e consolo. Antônio era uma figura paterna não apenas para sua família, mas também para seus amigos e pacientes. Na manhã do seu falecimento, a rádio tocou A Felicidade, um dos seus canções preferidas. O relógio de Cuco estava parado no momento em que o coração parou. Ele deixou uma cidade mais pobre sem ele, mas sua memória viverá para sempre na gente que conheceu, na gente que foi seu testemunho e na gente que foi amada por ele. E é com uma chama de vida que Antônio Gabriel Ferreira, o médico e protector da natureza, se despede do mundo. Hoje, a vida de Maria Antônia Fernandes chegou à sua última nota, encerrando um longo e intensivo ciclo que marcou a história de uma pequena aldeia chamada Vale Verde, no interior do estado de Minas Gerais. A 7ª filha de uma família humilde, nasceu no seio da solidão em 1945 e foi batizada como Maria Antônia Fernandes, nome que acompanharia seu destino até o último instante. Criada em meio às colinas verdes e às florestas densas de Minas Gerais, sua infância transcorreu em círculos de poeira e luz solar que entrava por janelas quebradas da casa grande de sua família. Ainda muito pequena, ela aprendeu a cuidar das irmãs mais novas e a colher frutas e ervas no quintal, ensinado por sua mãe, Dona Aurélia. Aos 20 anos, mudou-se para a cidade de São Paulo em busca de trabalho e educação. Lá, ela estudou enfermagem e se graduou com distinção em 1970. A partir daí, dedicou sua vida à saúde dos outros como técnica de enfermagem no SUS, cuidando das crianças mais carentes do país durante décadas. Ao longo de sua carreira, a Dona Maria Antônia se tornou uma referência na área da saúde. Sua dedicação e amor pelos pacientes transformaram a vida de milhares de famílias.
Em 2015, recebeu o Prêmio Jabuti em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil. Maria Antônia foi uma mulher que sempre valorizou os pequenos gestos do dia a dia, como o cheiro de café coado na manhã ou o toque leve das chuvas nas janelas. Seu lar era um abrigo seguro onde amigos e familiares encontravam refúgio e consolo em momentos difíceis. Sua biblioteca, cheia de revistas antigas e livros que ela mesma havia escrito, sempre estava aberta a quem precisava. Mas como tudo no mundo, a vida também traz dor e sofrimento. Em 1983, seu marido, o amado Joãozinho, falecera em um trágico acidente de ônibus. A perda foi muita, mas ela encontrou força para continuar cuidando dos filhos e doando-se aos pacientes que atendia. Mais tarde, em 2012, a tristeza retornou quando seu filho mais novo, Carlos, falecera em um acidente de carro. A morte semelhante marcou sua vida para sempre. Mas a Dona Maria Antônia também era uma mulher de hobbies e passoados. Ela cultivava orquídeas com tanta dedicação quanto cuidado, transformando o jardim de sua casa em um espetáculo de flores coloridas. A lagoa próxima à sua residência era seu refúgio pessoal, onde passeava pela manhã e tarde cantando canções de amor e esperança. A Dona Maria Antônia Fernandes foi uma mulher inesquecível, cuja vida se transformou em lendas e histórias que serão contadas gerações após sua morte. Seu legado permanecerá imortal na mente de todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Quando a memória esquece seu nome, um quarto cheio de luz e flores, uma rua em meio ao verde e a sonhadora voz de uma mulher amada pela vida serão os símbolos que a representarão para sempre. No coração da cidade, onde as vertentes de samba, bossa e MPB se confundem em uma rica harmonia, Benito de Paula nasceu. Um menino que aos 8 anos despertava com um par de tacá de rosas na mão, tocando sonhos antes de que o sol abrisse os olhos do mundo. Ao longo da Rua da Música, ele caminhava cada dia, absorvendo as notas do vento e das paredes velhas, como um canto primordial cantado pela própria terra. O tempo passou, e o garoto tornou-se um jovem homencinho, com olhos frios e lentes de sol que refletiam a luz da cidade em suas pupilas. Sua vida estava marcada por horizontes longos de piano e palavras escritas, uma trama que ele tecelia diariamente no silêncio das salas de aula, com o som do coração como compasso e as mãos ensanguentadas pela paixão pelas notas. E então, um dia, como se a terra tivesse decidido abrir suas garras e soltar uma luz esquecida, ele encontrou o amor, um olhar que despertava sonhos na alma dele, um par de lábios que prometiam uma música mais sutil do que qualquer piano. Foi assim que Benito conheceu a música romântica, e juntos, eles se transformaram em uma espécie de samba-bolero, uma fusão de corações e notas que parecia ter sido composta pelos próprios anjos do céu. A partir daí, a vida dele se tornou uma composição, cada noite passada em bares e boates, tocando para milhares de pessoas que cantavam seus sonhos junto com ele. E o amor, esse amor tão forte que lhe dera vida, também era uma musa, inspirando-o a compor canções mais belas do que qualquer outro samba romântico já ouvido. E é nesse contexto que Benito de Paula se transformou em um mito, um herói da música popular brasileira que deixou sua marca na história com seu estilo inconfundível e melodias envolventes. Eles são clássicos que vão transcender gerações, uma testemunha do amor e da música como força transformadora do mundo. Mas como tudo em nossa vida, também houve a sombra de um futebol desaparecido, o choque das notícias que marcaram a vida do mito como se asas de um anjo fossem cortadas. Mas a música continua cantando, mesmo nas sombras da vida, e Benito de Paula ainda nos toca no coração, sem parar. Em Nova Friburgo, onde as montanhas se erguem como sereias da terra, Benito de Paula nasceu sob o canto dos ventos e das águas que abençoam a terra carioca. Ele emergiu do ventre da vida como uma promessa, enquanto a luz do meio-dia desabrochava as telhas da casa onde nasceu. A música já estava presente em sua alma antes de ver o sol pela primeira vez, e assim foi que o destino o esperava com abraço, em um berçário onde os ritmos do mundo real se fundiam com a essência do amor. A família de Paula era uma mistura viva de harmonias populares, onde a música fluía como o rio carioca pelas ruas e encantava as casas das noites de solitária da serra. O canto dos pais, o riso das irmãs, o sussurro do vento através das janelas, tudo era música para Benito. Era um menino que vivia enquanto seu coração batia em sintonia com a vida,
e as notas da terra se entremesclavam com os sonhos de sua alma. Ainda com o cinto amarrado, ele aprendeu a andar, dançando junto com os passos de suas irmãs, cantando em harmonia com o canto das pássaros da manhã, e vibrou na dança do sol, que pisava no chão da vida como se quisesse ensinar a ele o segredo do amor. A música se tornou sua espada sagrada, uma arma para lutar contra as trevas do medo e do sofrimento. Quando as tempestades chegavam, e o céu pregava suas nuvens pesadas sobre a terra, ele se abrigava na proteção das notas que saíam dele como um sol nascente, transformando-se em uma força capaz de desafiar o tempo e seu poder assustador. Quando as festas chegavam, e o povo da terra cantava suas alegrias em coro, Benito se revelou como um anjo, lançando-se ao céu com seus sons, unindo-se às harmonias e enchendo os corações de sua gente. Ele aprendeu a ler as emoções dos outros através da música, e se tornou um poeta capaz de mover as almas com suas melodias. Aos poucos, o piano se tornou seu refúgio e seu canto, onde os dedos dele dançavam sobre os teclados, criando sons que transformavam as salas em templos sagrados, cheios da essência do amor. Aos poucos, ele foi aprendendo a transformar seus sentimentos em sonhos de piano, e o mundo se abriu à sua magia. E assim, com a vida em seu coração, Benito de Paula nasceu para cantar ao mundo o amor e a beleza que vivem dentro de nós todos. E, desde então, ele transformou-se em um gênio da música brasileira, uma força capaz de enlouquecer as almas com sua poesia sonora. A vida, o tempo e o espaço se fundiram em sua arte, e ele levantou a sua espada sagrada para desafiar o mundo com a música que nasceu de seu coração. No coração do Brasil, na cidade encantadora de Salvador, cresceu a alma de Benito de Paula. Criança sonsinho da Bahia, ele sentiu desde pequenino que sua voz e suas mãos eram instrumentos sagrados, compunham uma melodia que ia além das notas e dos acordes. A batucada do mar afastava-se, as olhares de suas mães e avós enfeitavam a vida. Na juventude, Benito de Paula enfrentou as dificuldades comuns a quem sonha com a vida artística, mas nunca perdeu a determinação. Frequentou pequenos bares e casas de espetáculo, onde foi lapidando sua identidade como músico. Foi nesse período que começou a compor suas primeiras canções autorais e a ganhar reconhecimento entre colegas de profissão, tornando-se um artista respeitado por sua autenticidade e por sua capacidade de emocionar o público. Em festa ou na tristeza, seu som era a ponte entre o amor e o ódio, entre as sombras e as luzes. Com a voz suave de um canto do mar, ele cantava a história da Bahia em todas as suas cores e fragrâncias, em toda sua tristeza e alegria. Nesses pequenos bares, onde o fumo de cigarros e o vapor de cerveja se misturavam ao calor da Bahia, Benito encontrou a força de seu talento. As paredes enfeitadas com fotografias de músicos antigos testemunharam suas lutas e suas vitórias. Os bumbos das baterias, as vozes harmoniosas de amigos que se reuniam em torno da música de Benito, fizeram o seu coração bater ainda mais fortemente, impelindo-o a seguir adiante. Era nesses momentos que ele encontrava o verdadeiro significado da vida, a força que lhe dizia: continua. A música era para Benito uma língua universal, capaz de transcender línguas e culturas. E sua voz, como um sonho nocturno, ia além das palavras, tocava as cordas do coração. A cada nota cantada, a vida parecia parar no instante, e o público, emocionado, vivia o mesmo mistério de sua criação. E foi assim que Benito de Paula se consagrou como um músico que a Bahia sempre precisou. Um artista que despertou a consciência da gente sobre a beleza do amor, da vida e do maravilhoso mundo da música. E agora, cada vez mais forte, seu som ecoa pelas ruas de Salvador, ressoando nas memórias de aqueles que o conheceram e se apaixonaram por sua música. Ele é a alma do Brasil, uma voz eterna no vento carioca. Naqueles tempos de ouro, quando o sol se erguia com ardor no céu paulistano, Benito de Paula despertava na sua pequena casa de tijolos em Vila Mariana. Era aquele amanhecer vibrante que iluminou o caminho de muitas estrelas, e destaquei-se entre elas uma figura inconfundível, com olhos azuis e cabelos dourados que brilhavam sob a luz do dia. Ao tocar as primeiras notas no piano antigo da sala de música, ele chamava o mundo inteiro para um banquete sonoro. As mãos delicadas dançavam sobre os teclados, como folhas voadoras no verão brasileiro, criando harmonias inexploradas e melodias que se enrolavam com o suave vapor do café da manhã. Nós, seus fiéis discípulos, estávamos lá fora, no jardim, a esperar ansiosos pelas primeiras ondas de sua magia.
crianças e adultos, todos unidos por um mesmo amor, o amor pela música de Benito de Paula. Aquele suave canto que nasceu desse ritmo sutil acabou sendo a semila do álbum Retalhos de Cetim. Um disco que, como uma lente mágica, reflete as cores vibrantes da vida brasileira e seus sons inconfundíveis. O hit Vale Tudo é, até hoje, um hino para aqueles que lutam pelo sonho, enquanto aquele abraço é uma balada que lembra o abraço do amigo perdido e do tempo que passou. Mas quem diria que esse homem de ouro que iluminava a indústria da música brasileira teria seu coração partido por Charlie Brown? Quando ele tocou aquelas primeiras notas, a vida inteira parou e todos se amontaram para ouvi-lo. Era uma história universal contada em ritmo de samba, que lembra que o amor é um jogo complexo, mas também a chave para abrir portas nunca antes vistas. Ele se transformava em um mito ao passar pelo palco. As mãos engatavam o ar e o corpo deslizava entre as sombras, como se estivesse dançando com o vento. A presença de Benito de Paula nos programas de televisão e rádios, em todo o país, transformou-o em um fenômeno popular que vibrou as costas de gerações inteiras. Ele recebeu prêmios e homenagens, mas sempre com humildade. Era fiel a seu estilo singular que unia sofisticação e popularidade. E foi assim que ele se consagrou como um dos grandes nomes da música brasileira. Mas, como tudo acabou. Aquele sol brilhante que iluminava o céu paulistano também esfregou suas alçadas e deixou o mundo sombreado. Mas a música de Benito de Paula continua tocando, sem parar. E é nessa memória viva que ele se mantém presente, nos olhares cansados, nas risadas contidas, na leve vibração do piano em um estúdio esquecido. Eles que o amaram, e ainda amam, sabem que a música dele nunca morreu. Ele continua cantando para nós de outro lado do céu, com a mesma paixão e dedicação que sempre teve. E é assim que Benito de Paula, o fenômeno popular brasileiro, continua vivo na memória de todos. No coração da cidade de São Paulo, onde o barulho das ruas mistura-se com a melodia dos sambas, nasceu Benito de Paula, um nome que se transformou em sinônimo de música e arte no Brasil. A vida dele é como uma canção que toca em nossos sentimentos, criada por um maestro que soube unir a alma do país com as notas mais belas e sutis. Crescido em meio às riquezas culturais da capital paulista, Benito logo descobriu seu verdadeiro amor, a música. Era como se as notas se transformassem em cores vivas, enchendo o mundo de um brilho que lhe fazia esquecer a realidade e se afastar das dificuldades da vida. A cada toque de piano, ele se aproximava mais do sonho de ser um grande compositor, mesmo sabendo que o caminho até lá seria longo e tortuoso. Mas Benito tinha perseverança em suas veias, uma determinação que lhe permitiu superar os obstáculos e se consagrar como um verdadeiro